A arte liberta, mano, de uma forma que a arte me tirou de uma chacina. A arte me salvou de uma vida medíocre. Eu ia ser um cara que ia estar no balcão até hoje. Não é quer dizer que é menos nobre isso, né? Mas eu ia estar no balcão, servindo pão até hoje, se eu não tivesse conhecido a literatura. Entendeu? E quantas pessoas poderiam ter um relacionamento melhor no casamento, na amizade, se tivesse conhecido a literatura, a pintura, a arte de forma geral, entendeu? É nisso que a gente fala que a arte salva vidas, assim. Eu deixei de estar no bar na sexta, e as pessoas que eu conhecia morreram assassinadas. E eu não, porque eu estava lendo Dostoiévski, entendeu? Então, eu vou falar que a arte não me salvou? Aí, quando eu estou numa mesa com outros autores, os caras, a arte não liberta ninguém, a arte... Eu falei, não liberta você. Você tem isso de escrever todos os dias? Eu escrevo todos os dias e mesmo coisas que eu nunca vou usar. Eu tenho várias pastas de coisas que eu nunca vou utilizar, que tá lá, são retalhos de pensamento, são trechos assim, e eu escrevo tudo que vem na minha cabeça e tal, e depois a forma onde eu encontro ou não. Você faz esse gesto quando você está falando de escrita, é a mão que você escreve? É, eu escrevo sempre à mão. É? Quando você subir aqui no escritório, aqui meu home office, você vai ver que só tem os cadernos, não tem computador. O computador fica lá no outro escritório da editora, mas eu tirei o computador da casa, assim, não... Da casa? Da casa, não tem computador na casa mais. O computador é uma coisa que rouba muito tempo. A internet é uma coisa esquizofrênica, entendeu? Então a ideia é eu concentrar no personagem, no livro. Eu não escreveria os romances que eu escrevi se eu tivesse computador, acesso à internet antes. Eu escrevi 3 romances, livro de crônicas, livro de contos, tudo isso sem internet. Se eu tivesse internet naquela época, 2003, 2000, 1999, eu não tinha escrito esses romances, não. Tanto que tá difícil terminar romance hoje por causa disso. Foi no Bob's que eu tive contato com o livro do Paulo Lins. Depois que eu me demiti do Bob's, a primeira demissão minha lá, a primeira vez que eu pedi a conta, eu fui lá e comprei um livro do Paulo Lins. Foi o Cidade de Deus. E ali eu tava já construindo o Capão Pecado, mas quando eu li Cidade de Deus, eu falei, puta, eu posso fazer então os caras fumar maconha. Posso fazer os caras matar um ao outro, não precisa ser um livro... Eu não tinha noção de literatura, sabe? A minha literatura tava dando exemplos. Então, você vai matá-lo? Não, não mate-o, por favor. Era assim, sabe? Quando eu li o Cidade de Deus, eu falei, puta, eu posso desconstruir. Se libertou dessa coisa do maniqueísmo, posso e a minha vingança de fazer o Capão Pecado foi por causa desse último emprego mesmo, né? Porque eu tinha muito preconceito, eu sempre fui gordo, não podia ficar na frente da loja porque não era bonito, era gordo. Então, o gordo tem que ficar no fundo da chapa. Então, enquanto eu tava fazendo lanche no domingo, vinha aquele cara de 1,90 m, olho verde, com aquela mulher loira de 1,99 m também, pedir um lanche sem cebola. Não, mas vamos querer. E você, pra quem não sabe, você quebrar o ritmo de um lanche, não quebra o ritmo. Não peça sem nada. Molho, sem cebola. Nada. Deixa o negócio do jeito que tá e você tire, pelo amor de Deus. É a dica que eu dou. Porque quando tinha que quebrar, fala, puta, vai ter que tirar do alface a cebola. Então vai lá, nós tirar a cebola do maldito, 1h da tarde, todo mundo suado, tirando a cebola, né? Então a gente aprontou muito também, bagunçamos muito também. Aí a gente traficava muita coisa também. A gente trocava lanche, né, por lanche de outros esquemas, porque não pode comer o lanche. Então, guardava pra tiazinha que trabalhava no McDonald's, ela trocava com a gente. Tem uma união nos bastidores do fast food. Porque você enjoa de comer aquilo ali. Todo dia você comendo aquela coisa. A mulher da Pizza Hut, o que ela quer é comer o Bob's. O sonho dela, meu Deus, terça-feira eu podia comer. E a gente guarda o Bob's para ela poder comer. E a gente comia a Pizza Hut, entendeu? Por trás das indústrias. Tem essa coisa mágica com o ano 2000 para a humanidade. Para você, foi esse marco. Foi. Com o Capão Pecado. Quando é que você se deu conta de que o livro tinha rolado e que, enfim, você estava vivendo o seu sonho de estar sendo reconhecido pelos seus, né? Primeiro que quando saiu a primeira matéria de Notícias Populares, aí, que é um jornal da época que era bem violento e tal, aí deu um barulho, assim, na minha vila, assim, onde eu morava no Capão e tal, deu um barulho. E depois o próprio editor do jornal, Fernando Costa Neto, ele fez um link com a Folha de São Paulo. Falou, tem um cara bom aqui e tal. E o jornalista da Folha, o Ivan Finotti, ele me procurou e falou, você quer dar entrevista e tal? E o telefone que eu tinha era um telefone de um amigo meu. Ele tinha que vir lá da casa dele, dentro do comercial, me dar o recado. E ele me deu o recado que esse cara da Folha queria falar comigo. Eu fui lá e dei entrevista pra Folha.
Quando saiu a Folha de São Paulo, eu peguei ainda com a minha mãe R$10. Falei, mãe, me presta R$1,30, que é o preço da Folha de São Paulo. Não, eu não tenho R$1,30, não sei o que. Eu falei, mãe, mas vai sair amanhã, de manhã. E ela falou, não, tá, eu vou te prestar. Tenho só R$10, você me traz o troco. Eu falei, tá bom. E 5 horas da manhã eu fui pra banca, junto com um amigo meu, nem dormi. Assim que a banca abriu, eu peguei o jornal. Tinha uma fotinha minha, assim, abri o jornal, assim, tinha uma fotinha minha. E ele falou, tem uma foto disso aqui. Eu falei, puta, isso aí vai dar alguma coisa, mano. Agora acho que vai acontecer alguma coisa. Agora vai aparecer alguém para editar o livro, porque não tinha editora para lançar o livro. E aí ele pegou e falou assim, ele parou lá atrás, eu continuei andando, olhando o jornal, e ele parou e falou, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Vem aqui, corre aqui. Eu voltei e tinha uma página inteira da Ilustrada com a minha foto. Ele falou, olha isso aqui. Aí quando ele mostrou, eu quase desmaiei. Falei, velho, você é louco, vamos voltar, vamos comprar tudo de jornal. Aí nós voltamos. Gastou os R$10 todos. Gastei os R$10. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, cadê os R$10? Primeira coisa, cadê o troco? Falei, mãe, olha isso. Aí ela sentou assim, nossa, você vai ser preso, isso aqui deve ser alguma coisa. Eu falei, não, mãe, calma, é um livro, tal, mas olha, você tá com cara de marginal, tá com capuz, né? Uma foto que eu tava com capuz. E aí começaram a ligar na casa desse meu amigo. Mas ligaram tanto que o pai dele veio lá e falou, meu, ou você compra o telefone ou eu vou desligar. Tem um monte de gente ligando. Aí eu não conhecia o nome das editoras. Então ele falava assim, ligou não sei o que, Objetivo. Eu falei, negócio de colégio, desliga, não precisa dar o recado. Ligou não sei o que, aí a Companhia das Letras. Eu falei, mano, Companhia das Letras é editora? Ou Companhia das Letras é a escola? O que é Companhia? Os recados vinham tudo nos papéis, sabe? Também. Então muita gente eu não atendi. Muita gente e outras pessoas, a Labortexto eu atendi, que é a editora pequena. E no final eu fechei com a menor editora de todas, que é a Labortexto. Só que eu fiz a coisa certa, porque ela deixou eu fazer o livro do jeito que eu queria. E eu queria o livro daquele jeito, sabe? Eu queria o livro com o menino na capa, né? com os braços abertos, com a arma na mão. Eu queria fotos no livro. E aí eu acho que foi a grande sacada. O livro deu muito certo. O livro começou a vender demais. Eu fiz Jô Soares, fiz os outros programas todos. E comecei a receber o reconhecimento da Quebrada. Vocês querem mais café depois? Eu também. Vocês querem café? Depois eu tomo. Então vai tomar. Então faz um pouco. Você tá trabalhando em algum romance? Estou trabalhando. Eu sempre quis escrever um romance sobre uma menina, né, uma jovem e tal, e aquela crise de 15 anos, 14 anos, sabe? Essa coisa de tudo misturando hormônio, tudo, e o pensamento da menina, né, antes de virar mulher e tal. E aí tava me dando muita dificuldade, embora eu viva cercado de mulheres, tem mãe, filha, esposa e tudo. E aí apareceu a coisa que só a literatura te dá, apareceu um personagem assim fantástico. Eu criei um dia um personagem fantástico que veio rasgando todo o livro, assim, e aí ele tá permeando a história e tá me ajudando. Então, um personagem masculino para ajudar, essa criação. Porque eu queria pôr ela como protagonista, né? Ela vai ser uma das protagonistas, mas não vai ser mais a principal, porque é muito difícil escrever com cabeça de mulher. Nossa, para fazer direito é muito difícil. Aí entrou esse personagem que acabou me ajudando aí. É sua essa Hello Kitty? Não, da minha filha. Ela pôs aí. Ela falou, pai, tem muita estátua de protesto aí, vou pôr uma Hello Kitty aí para dar um balanço. Quem pode mexer aqui nessas estantes? Eu. Só você? Minha filha eu deixo também. Que minha Sua filha? Minha filha, ela tem moral pra mexer, porque ela deixa tudo arrumadinho. O resto não deixa ninguém mexer, não. Vamos pegar aqui os originais. Vamos ver. Aqui é o que eu tô fazendo agora. Gente do céu! Não é mentira não, tá vendo? Não é mentira esses papeizinhos. Esse aqui é o original do Manual Prático do Word. Isso aqui é o original do livro. O livro foi feito a partir disso aqui. Tudo isso aqui é o livro. Tudo isso aqui. Não tira da ordem que tá. Não tem ordem, a ordem só tá na minha cabeça. Não tem ordem nenhuma. Se você olhar, não tem nenhum número de página, nada. Ó, a ordem foi feita assim mesmo, no caos. Folha de agenda, pedacinho é o que tinha, né? Folha de jogo de bicho, de bar, né? Então tudo que tinha na época, eu não tinha os caderninhos, né? Esses caderninhos. Aqui é o roteiro do livro, né? Esse roteiro é de 2003, ó. Antes de terminar o livro, eu tinha Manual Prático do Word, MPDO. Eu nunca coloco o nome dos livros até o livro sair. Nunca ninguém sabe os nomes deles. Eu sempre coloco o código. Por quê? Porque a pessoa não saber o nome, eu tenho essa coisa de guardar para mim o segredo do livro. Então não pesquiso, não vou a ninguém, não mostro para ninguém até terminar. Então o livro é todo construído assim. Isso ainda porque aqui foi o segundo. O primeiro é mais caótico ainda. O do Capão Pecado é mais caótico. Tem do Capão aí? Tem. Ah não, do Capão tá no escritório. Eu tô pegando os trechos para nova edição.
E a gente vai tirar a foto, mas tá lá. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa legal. Olha isso aqui. Isso aqui também é um dos livros, agora eu não lembro qual. Ah, é um livro novo que eu tava fazendo. Aí eu tava juntando os trechos. Isso aqui tem que juntar com isso, então? Isso, tem que juntar com isso. Esse novo junta. Só que esse é uma parte, uma segunda parte do livro. Esse aqui é a primeira. Esse personagem feminino e esse é o personagem masculino. Guardanapo de... mais fininho. Esses guardanapos é um pesadelo depois pra você passar limpo. Imagino. Agora, além disso, eu vou te mostrar um negócio mais legal ainda. Pera aí. Ai, gente, eu vou fechando também. Um pouquinho de aflição, dá se aflição, cair né? E depois Aqui, ó. se Esse responsabilizar ainda tem a que ter uma ordem. gente. Esse aqui tem que ter uma ordem. Esse aqui tem que ter uma ordem? Se eu tirei da ordem, eu me lasquei. Diria que levemente. Levemente tirou, né? Olha isso aqui tudo. Isso aqui tudo também é processo do livro. Aqui são os cadernos escritos depois que eu pude comprar caderninho. Então tudo isso aqui é material escrito à mão. Todos eles, qualquer um que você abrir, é material escrito à mão de processo dos livros e das letras. Tem mais 4 caixas dessas, pra você ter ideia. De conteúdo. Não é à toa que eu tenho artrite. Por exemplo, eu estava sem caderno no dia. Aí eu escrevi nos guardanapos que eu achei. Tá vendo? Então foi feito nos guardanapos. Eu acho que isso aqui é até papel higiênico, velho, do hotel. Se eu não me engano. E a minha mulher falou, pelo menos uma coisa é certa. Nunca ninguém vai roubar a sua ideia, porque ninguém vai entender a letra. Não, Né? Realmente... Isso que eu ia te falar, você pode até escrever o título, Pode, não né? precisa Não precisa fazer em esconder. código, porque assim, não tem como. Isso aqui é um jeito que eu desenho para ver de onde vai vir a luz do personagem quando eu ponho no livro. Porque muitas vezes eu ponho um personagem, ponho camiseta branca, o brilho bateu em seu rosto, tal. De onde vem a luz? Ela tem que vir de algum lugar. Então eu faço a marcação das luzes e da entrada do personagem, como se estivesse no ambiente mesmo, entendeu? Nossa, um super pensamento de quadrinhos ou de cinema, né? Ó. Aqui tem umas coisas que eu uso como método, que é legal você ver. Aqui, ó. Isso aqui... Ai, meu Deus. Esse. Isso aqui é uma linearidade da história. Então, do jeito que eu falei pra você, que eu marco a luz e marco o lugar, eu também separo os personagens por participação no livro. Entendeu? Então, por exemplo, essa parte aqui que está escrita, ela vai se passar num determinado momento do livro. Onde é? Na página 230. Só que se o personagem já passou, eu cruzo a linha dele com o que ele já passou. E aí eu cruzo sabendo que eu escrevo diferente. Ó. Então esse tipo de letra aqui é diferente desse. Aí para treinar as letras, eu vou treinando nos outros cadernos, para poder eu achar como se fosse o mapa do livro. Entendeu? Ferrez! Que demais! Então, ó... Para você fazer isso, ainda tem que treinar um pouco de caligrafia. Isso. Tipografias diferentes. E aí você chega nisso. Isso, para poder eu saber que a linha do personagem tudo vai bem. cruzar. Cada personagem, que com cada momento está tempo. cruzando. Para você tem toda uma isso aqui história. vem assim. Vem quase como em 3D para você. Vem assim, vem alto. É como se fosse um mapa mesmo. Eu vejo prédio, eu vejo casa. Porque tem gente que coloca um personagem e o personagem perde importância no meio do livro. Então, com o tempo eu fui fazendo e fui me perdendo. Então eu falei, eu quero estar vendo os personagens, eu quero estar vendo a fala dele. Onde que ele vai mudar de atitude? O signo e a idade dele permite ele mudar de atitude? Permite. Então vamos fazer programado, porque senão você se perde. Vendo, gente? Não é fácil não escrever. Não é. Se fosse... Uma amiga da minha mãe, que na época ela falava pra minha mãe assim, ela falou pra mim recentemente, vai passar. Minha mãe, ele vive trancado, ele vive escrevendo, ele tá barbudo. Isso vai passar, é juventude. É uma fase. Uma fase, vai passar. Tem esse tempo todo aí, não passou não. Ainda bem. Crítica te preocupa? Não, mas eu já cuidei muito mais dos que me criticaram do que dos meus amigos. E aí comecei a parar com isso. A gente não é preparado para lidar com o elogio, mas é preparado para reivindicar a crítica, para querer provar que você é legal. Eu faz tempo que eu não quero ser aceito por todo mundo. Se eu quisesse ser aceito por todo mundo, eu não tomava as atitudes políticas que eu tomei, partidárias e tal. Então você querer agradar todo mundo é o mal, não é uma pessoa verdadeira. Você com sua característica própria não pode agradar todo mundo. Não existe isso aí. Pode. Mas tem que trazer lá de baixo. Pode. Foi na noite de entrega de um prêmio para artistas em São Paulo.
um ano atrás. Tinha muita gente reunida, dos cargos altos das instituições aos chamados jovens talentos. E eles iam se revezando no palco com discursos bem parecidos, na essência, iguais. Falavam da falta de perspectiva, da falta de apoio à cultura, da chegada da crise e encerravam com palavras de amor. Então chegou a vez do Ferrez. Vai começar? Meio sem jeito, com doçura, mas com firmeza, ele lembrou que da periferia a crise nunca havia saído e que a periferia já vinha tentando o caminho do amor há bastante tempo, mas que só amor, às vezes, não basta. Para mim, o Ferrez salvou aquela noite. E ao longo deste ano, perdi a conta do quanto, volta e meia, me peguei pensando ou contando para alguém o que ouvi lá do Ferrez. Aí tem um pouquinho. Tem. Mais luz. Literatura marginal, literatura da periferia. Quando você começou, essas expressões ficaram super coladas em você. Eu tenho a impressão de que você, inclusive, abraçou essas expressões, né? Mas são rótulos, de alguma forma elas são rótulos. Incomoda, Ferrez? Eu tinha duas opções. Ou aceitar e fazer o métier, a coisa em volta do rótulo, ou ficar renegando o rótulo e deixar os caras me chamarem disso. A periferia, por si só, o que ela me ensinou, se o cara fala que é gueto, você se apropria do nome que é gueto. Se o cara fala que é favela, você põe favela na camisa. Vamos tirar proveito disso. Então, não é só tirar proveito, é você se livrar. Porque se a pessoa te chama de favelado, mas ela te vê com a camisa escrito favela, ela vai falar, não tem o mesmo impacto, ela não está te xingando, ela está te falando uma coisa que você está ostentando na camisa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quis foi falar, é literatura marginal, é literatura de periferia, e acabou. E eu vou te falar, teve uma mudança significativa num determinado evento. Eu estava num evento no México, uma feira literária no México, que tinha recebido a gente e tal. Tinham vários autores aqui do Brasil, mas nenhum autor de periferia, né? Eu era o único autor que fui contratado lá para representar essa parte de literatura e tal. Aí eu falei, quando for minha fala, não vou falar que sou literatura marginal, nada. Pra quê, né? Só que quando teve o café da manhã, eu me sentei e ninguém sentou do meu lado. Todas as mesas estavam com vários autores e nenhum autor sentou do meu lado. E aí eu fiquei olhando e falei, o que acontece, né? Eu tava com a camisetinha branca, de botão, igual a deles, né? Quase com o crachá da editora ali do lado, que a editora que tinha me contratado. E falei, o que está acontecendo? E aí sentou o Ednei Silvestre na mesa de café que eu estava tomando. E aí eu falei, você vai sentar aqui? Ele falou, eu percebi aí que o pessoal não sentou. Aí eu falei, caramba, Ednei, você sentar aqui é muita sacanagem, né, mano? Nenhum dos caras vai sentar mesmo. Ele falou, esse negócio de literatura marginal, acho que ela tem medo. Eu falei, beleza, não tem problema não. Quando foi a hora do evento, eu fui lá, meti meu boné, tá ligado? Meti minha regata e falei, mano, é sem boi. Não adianta eu estar de camisa de botão, não adianta eu dizer que não é literatura marginal. É literatura marginal, é demarcado o país. Esses caras não moram onde eu morei, não passaram pelo que eu passei, não pagaram o preço de cada livro que eu tive que escrever, eles não pagaram esse preço. Enquanto eu escrevia dentro das favelas, o cara escrevia na praia, eu escrevia no apartamento dele, mas não é a mesma experiência, entendeu? Não é igual e não vai ser. Então, acabou. É poucas ideias. Foi desse dia aí que eu falei, já era. Eu fiz a tatuagem mais uma e poucas também. Aí, é que, na verdade, eu tenho um sentimento de indignação que não passa, entendeu? Não tá bom pra mim nunca. Então, assim, eu posso ter uma casa da hora, grande, eu posso ter o meu carro da hora, tudo, mas quando eu saio na rua, eu não me sinto bem, entendeu? Porque eu vejo os outros. Então, essa indignação não passa. Então, se tivesse um remédio que alguém tiver aí, me dá uma dose, mas não passa. Enquanto não passar, a literatura é desse jeito mesmo. Ferrez, tô achando super simbólico a gente começar aqui de frente para esse Batman, que eu acho que ele tá quase abençoando a gente. Cara, esse Batman é uma ganância minha, porque eu fui na Comic Con, aí um dia eu falei, o dia que eu for, vou comprar a coisa mais da hora que tem logo. Como eu não pude comprar um desenhista inteiro, vivo, eu comprei a estátua do Batman, que ela é feita pelo Ivan Reis, que é um artista brasileiro. E eu acho que as pessoas não valorizam os artistas brasileiros como deviam.
E eu acho o trabalho do Ivan Reis muito especial. Então, tem esse simbolismo de ser um autor brasileiro desenhando um super-herói americano, assim, ter uma estátua desse tamanho. Meu negócio é bem sério aqui, né? Tô até com o coração acelerado, porque se eu esbarrar em alguma pecinha pequena... Quando começou essa coleção? Começou com minha mãe, na feira, quando eu tinha 5 anos de idade, ela me dava uns bonequinhos. O que te encanta? É o roteiro que está por trás dessas histórias que são complexas? Ou aqui é uma coisa da estética dos bonecos que te pega? Não, aqui tem a coisa do personagem mesmo. Da história do personagem, isso, dessa construção. Eu sei cada personagem e serve para mim também, de repente, como escritor, porque eu acompanho... porque eu acho que daí tem a ver quase com a literatura, porque eles são isso, né? Eu acompanho o arco de cada personagem. Esses bonequinhos aqui mais sem graça, sem braço. São os bonequinhos da minha infância, que depois eu consegui comprar alguns, né? E eles eram sem braço, então eu queria sem braço. Eu não queria ele com o braço bonitão. Eu queria ele do jeito que eu brincava, entendeu? Então, também tem essa coisa de memória afetiva, né? De ter o afeto... de uma época da infância também que eu não podia ter tudo, né? Não tinha acesso. E outra coisa também, é uma forma de eu sair desse assunto pesado de periferia, do assunto pesado de morte, do assunto pesado do romance. É uma forma que eu venho, toda noite eu venho pra cá. Toda noite eu venho pra cá, arrumo uma coisinha, arrumo outra e depois eu vou dormir. Mas se eu não passar por aqui, eu não durmo. Aqui sua filha entra? Minha filha entra também, porque ela respeita sempre. Sua filha, então, é quem tem passe livre. Não sei se é verdade, mas eu li que um dos primeiros livros, e aí uns responsáveis para essa sua estreia como leitor, é esse. O Demian, foi esse Demian aí, né? no Herman Pode pegar Hesse, esse né? aí. Posso pegar? Pode. Não tinha como ser mais perfeito, né? Não tinha como ser Porque é uma história meio de um jovem que vai se decepcionando com, como é que a gente pode dizer, a fragilidade moral meio do mundo. Se a gente pudesse pensar em você, menino, e que livro que pudesse te despertar, dar um impacto, né? Uma semente aí para ler, seria esse livro. Foi o Herman Hesse. Depois que eu li esse livro, aí eu falei, nossa, mano, já sei o que eu quero ser. Eu quero ser leitor, então quero ler o resto da vida, eu vou ler agora. Eu fui mandado embora por causa desse livro aqui, ó, A Arte dos Ociosos. Mandado embora de uma empresa que eu trabalhava, de terceirização, um arquivo morto que eu trabalhava. Eu estava lendo esse livro aqui, e aí o gerente falou, não aguento mais. O livro não termina, você não arquiva as notas fiscal. O livro tem, sei lá, Arte dos Ociosos, né, meu? Tava quase que denunciando na capa, uma coisa de outro, filho. Mas esse livro foi o último livro do Herman Hesse. O que te pega? O que te fascina na literatura do Herman Hesse, assim, de uma forma geral? Eu pensei muito sobre isso. Eu fiquei 20 anos pensando nessa pergunta. O que tem a ver literatura alemã ou russa comigo, que está no Capão, ou está na periferia, ou eu estou aqui em Itapecerica hoje? Tem tudo a ver. Porque o Herman Hesse sempre foi um cara isolado no que ele pensava. E eu sempre fui um cara isolado no que eu pensava. Eu não saio de manhã e tem um cara da Companhia das Letras tomando café comigo. Sabe? À tarde eu não vou receber outro escritor na minha casa. Então eu sempre fui isolado desse tipo literária, do mercado editorial, entendeu? Então tem a ver, sim. Você lê várias coisas ao mesmo tempo? Eu leio muita coisa ao mesmo tempo e já fugiu de controle. E eu já desisti de que tenha controle. Não, eu desisti que tenha controle. Os livros que eu tô lendo estão lá em cima, né? Então tá lá em cima, aqui são os que eu li. E atrás aqui tem um estante do que eu não li ainda. Então tá guardado, os livros estão aí. Aí eu já sei que ali tudo aqui atrás é o que eu não li, é o futuro. E lá em cima são os emergentes, são os agora, que estão na fila mesmo. E os quadrinhos estão nessa conta aí também, né? Os quadrinhos são meu descanso. Isso aqui é uma seção meio do Herman Hesse. Aí aqui tem John Fante, Bukowski, né? Por quê? Porque o Bukowski que me apresentou um Fante. Nesse começo aqui estão os livros que eu tive no começo mesmo, assim. Então, os Tarzans, do Edgar Rice Burroughs, foram os primeiros livros que eu tive. Postais do Abismo, da Carrie Fisher, Sofá Branco, do Márcio Pascoal, o Hemingway. E antes desses livros, eu comecei a ler faroeste. Então tá aqui os faroestes que eu comprava já usado na banca de jornal. Aí depois aqui a gente tem Carolina de Jesus, aí aqui são os livros revolucionários, né, que eu chamo. Então tem Malcolm X, Mário Puzo, é a dita literatura marginal. Os seus, cadê? Estão aqui? Os meus não. Então, não.
Não merece E sentar onde? aí não, no meio. Você é Ai, doido. que isso. No meio do John Fante, no meio do Hammerhead. Não faça isso com a coleção. Onde eles ficam? Ficam lá Estão em cima. É, tem um espaço deles lá ali. Mas eu não gosto de pôr a capa na frente, nada, porque, sei lá, você ficar no museu de si mesmo, né? É ruim. Cada país que eu vou, eu pego uma pedra. Essa aqui é da Inglaterra, umas pedras da Inglaterra que eu peguei. Sabe por quê? Porque todo país que eu ia, eu tentava comprar um negocinho daquele de neve, que tem nos filmes, que todo mundo fala, ai, que legal. Só que eu olhava embaixo, tava made in China. Se eu comprasse 10, eu ia 10 vezes pra China. Então eu preferia pegar umas pedras. Tem pedra de Frankfurt, tem pedra de tudo que é lugar da Venezuela. É mais uma coleção. Mais uma coleção. Entendi. Arnaldo Antunes também tem uma seção todinha ali. Arnaldo, Eu sou muito fã dele também, então tem todas as obras dele, tenho todas dele, do Lourenço também. Aí tem os cigarros que ele fumou na Alemanha. Mentira! Ele autografou os cigarros, falou, pra que você quer isso? Eu falei, me dá aí, deixa eu guardar, é Que legal. demais. Eu já ouvi você falar que você está no lucro. Você realizou seus maiores sonhos. Capão Pecado, conhecer o Lourenço Mutarelli e o Arnaldo Antunes, que eram seus grandes ídolos e hoje são 2 amigos. Mas sonho a gente renova, né? Renova. Ou sonho a gente substitui, enfim. E agora, Ferrez, o que vem por aí? Rapaz, agora eu montei uma editora, queria um sonho do nada, né? Montei uma editora, já estava com essa editora há um tempo, mas estava ali. Estou montando um selo de quadrinhos esse ano para vir com obras que ainda não posso falar, mas vai vir obras bem importantes aí de quadrinhos, bem legais. E montei uma empresa de entretenimento com bonecos, com personagens e tal. Então inventei um monte de coisa, trouxe um monte de gente junto e inventei. Continuo lá com o projeto no Capão, com a ONG, com as crianças estudando lá. A gente tem muito trabalho social importante lá também. Mas aí peguei essa parte de entretenimento que eu quero tocar com os quadrinhos, com action figures. E então eu estou trazendo um monte de gente legal junto. E a meta é espalhar. E a gente está construindo mais pontes. Está precisando se construir mais caminhos. Então eu estou nisso aí para construir esses caminhos. Depois de 43 anos. Depois de 43 anos, hein? Imagina. Isso aqui você não vai ver nunca com ninguém, eu acho muito difícil. Aqui é um autógrafo original do Hermann Hesse. Feito numa edição de 1949. Como você conseguiu isso? Eu comprei de um austríaco, quando eu fui para os Estados Unidos. Ele estava leiloando. Nunca peguei sem a luva, é a primeira vez.